Igreja do Senhor, povo de Deus aqui reunido. Antes de Jesus voltar aos céus, retornar à sua glória, depois de cabalmente cumprir aqui seu ministério e efetuar a obra que da parte do Pai ele recebera a incumbência de realizar, ele reuniu os seus discípulos, especificamente os seus apóstolos, num cenáculo emprestado, numa casa em Jerusalém, e instituiu a ceia do Senhor. É certo que naquele dia ele comemorou a última Páscoa, e ao comemorar a última Páscoa, certamente sua mente, bem como a daqueles que com ele estavam naquele dia, retroagiram ao ano de 1491 antes de Jesus nascer. E recordou certamente daquela noite em que um cordeiro foi imolado em cada família judia e o sangue aspergido no umbral da porta e na verga das janelas, pois naquela mesma noite Deus haveria de realizar a sua última obra, o seu último milagre, melhor dizendo, na terra do Egito, a fim de livrar seu povo. E desde aquele dia, ao longo dos 1500 anos aproximadamente, até a chegada de Jesus Cristo e o sacrifício do Calvário, os judeus repetiam aquela cerimônia, para recordar que nós, pecadores, precisamos do sangue de um inocente, que foi derramado, naquele caso, um cordeiro, de um ano aproximadamente, retirado do rebanho, o sangue colocado numa bacia, e depois o cordeiro era totalmente digerido por aquela família. Mas antes de voltar ao céu, Jesus substituiu aquela cerimônia pela cerimônia da ceia. E lá em Lucas capítulo 22, ele vai dar a razão do porquê disto, a fim de que nós nunca nos esquecêssemos de pelo menos 3 coisas que eu quero colocar aqui em 6 minutos nesta noite. Porque é comum, é natural, de que nós seres humanos nos esqueçamos facilmente das coisas, especialmente aquelas coisas boas. Mas por causa da nossa natureza, e a Bíblia muito claramente delineia isso, a Bíblia muito claramente define isto, como sendo uma natureza pecaminosa, uma natureza que não está por si só e em si mesma convergida para Deus. E nós nos esquecemos. Pode ser que, se não voltarmos à casa do Senhor, como sempre fazemos a cada mês, aqui na nossa igreja, sempre no segundo domingo de cada mês, para partirmos o pão e bebermos do cálice, nós nos esqueceríamos do valor da morte vicária, substitutiva de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Porque nós somos assim. De repente nós imaginamos, conscientemente ou não, que o rito por si só já garante a nossa comunhão com Deus, e a cerimônia vai se tornando quase que um amuleto, quase que uma coisa que tem em si mesmo um fetiche, e não é por aí. Eu só venho a esta ceia esta noite, porque um dia o verdadeiro Cordeiro de Deus, aquele que ao longo de 15 séculos, à medida e a cada vez que um judeu imolava um cordeiro do rebanho, ele estava olhando prospectivamente para o futuro e esperando o Cordeiro de Deus que haveria de chegar, e ele chegou. E esta noite o Senhor nos traz a esta casa mais uma vez, para que ao cercarmos a mesa do Senhor, nós não nos esqueçamos jamais disto.
e nós nos alimentamos dele todos os dias, porque ele é o Cordeiro, o pão vivo que desceu do céu, o Cordeiro imaculado que foi entregue por nós, para que pela vida dele, entregue por nós, nós pudéssemos viver, tal qual naquele longínquo dia, possivelmente 31 de outubro do ano de 1491 a.C., o sangue não garantiria proteção, senão nas casas em que tivessem comido o cordeiro. Sabe por quê que o Espírito de Deus disse isso? E fez questão de registrar isso lá em Êxodo capítulo 12, que vez por outra, quase sempre, nós nos tornamos cativos, prisioneiros da cerimônia, pura e simplesmente. Mas essa cerimônia, o sangue que está representado ali por aquelas taças de suco de uva, não terá garantia de proteção sobre a minha vida, se eu não aprender a comer do cordeiro. E essa é a primeira razão que a gente sobe à casa do Senhor. A gente precisa de guardar no coração, de modo a nunca nos esquecermos que nós estamos na casa do Senhor, reconciliados com Deus, redimidos pelo sangue, porque um inocente entregou a Deus para ser sacrifício vicário no meu e no seu lugar. E eu penso que isso deve levar o nosso coração a enaltecer, a glorificar, a celebrar o nome do Senhor. Mas há uma segunda razão de porque a gente tem que subir à casa do Senhor, é que em sendo pecadores, em última instância, Deus não desculpa o pecado. Quando Paulo disse que, escrevendo à igreja em Corinto, que todas as vezes que comêssemos deste pão e bebêssemos deste cálice, devíamos relembrar a morte do Senhor até que Ele venha. Paulo está nos querendo dizer, pelo Espírito Santo de Deus, que é preciso entender que perdão em Deus, ainda que seja de graça para mim e você, não é de graça para Deus. Em última instância, Deus não perdoa pecados. Deus liquida o meu e o seu pecado naquele sangue derramado na cruz do Calvário. Por isso que nesse texto aqui, Paulo vai falar muito de justiça, mas também vai falar da ira de Deus. Deus nunca mudou de opinião. É por isso que em vindo à ceia do Senhor, nós somos chamados a dar uma olhada retrospectiva e relembrar do quê? Do quanto o pecado ficou caro para Deus. O único filho sem pecado que Deus teve, o mais perfeito de todos os homens que já transitou por esse velho e cansado planeta, à medida que ele assumiu o meu e o seu pecado, a justiça de Deus o levou para a cruz e o condenou, porque perdão em Deus não é simplesmente deixar para lá. E eu quero, no profundo do meu coração, pedir que o Espírito Santo de Deus derrame essa consciência de temor em nosso coração, para que nós não aproximemos mais uma vez da ceia do Senhor, como se fosse apenas um rito a mais, que mensalmente a gente vem aqui celebrar, mas que o Espírito de Deus leve a nossa mente ao Calvário hoje, e vejamos aquele Cristo erguido. A natureza se envergonhou daquele dia, aquele foi um dia singular, nunca houve um dia como aquele, porque o pecado ficou muito caro para Deus, e o perdão também foi muito caro. Não se esqueça disto. Você quer perceber o quanto o pecado é horrendo? Esta noite o Espírito de Deus pode te levar, ainda que imaginariamente, à cruz, e você verá o Cristo de Deus, aquele que nós lemos aqui com o pastor Luiz Alberto, de que nele não havia engano nem pecado. Mas o próprio sol resolveu esconder a face. Houve um eclipse total naquele dia, do meio-dia às 15 horas da tarde. O pecado é horrendo para Deus, mas para nós que cremos nele, o sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo pecado. Você já pensou nisto?
o sangue que purifica, o sangue que redime, o sangue que lava, o sangue que pagou o preço da nossa redenção. A Bíblia diz lá em Colossenses 2:14, que Deus tomou a cédula de dívida que nos era contrária e extremamente prejudicial, pois contava de ordenanças da lei. E eu li aqui que esse sacrifício foi feito de acordo com a lei, que Deus não podia receber nenhum pecador sem quitar dele o pecado. A ira de Deus tinha que ser vindicada, e a justiça de Deus tinha que ser satisfeita. Só que eu e você não conseguiríamos, ainda que pagássemos todo o dinheiro deste universo, nossa redenção não se faria. Mas em Cristo, Deus pegou a cédula de dívida. A minha devia ser enorme, maior do que a ficha do Fernandinho Beiramar, de tanto pecados cometidos, e Deus cravou-a na cruz, e expôs aos principados e potestades, e disse a eles: Enoque não deve mais, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, e agora debaixo do sangue não há mais dívida, não há mais culpa. Encerrando a terceira questão, exatamente essa ideia da justiça. Como é que um Deus, o versículo 26 vai dizer que Deus fez tudo isso? Olha aqui, e nesse versículo 25, a parte B, tem a palavra punição, o verbo punir. Ele não puniu a você, não puniu a mim, mas puniu alguém em meu lugar. E você hoje pode estar assentado à mesa, porque você foi reconciliado. E aqui tem 3 termos muito fortes: justiça, redenção e reconciliação. Na justiça, a ideia que me evoca é de um tribunal. Aliás, a palavra justiça, de kaiossis, ou justificação, de kaiossis e de kaiosune do texto grego, é exatamente um tribunal. O juiz está lá, e ele não vai simplesmente dizer: ok, nós somos amiguinho, nós somos compadre, deixa isso para lá. Muito menos Deus, que é justo, Ele não faria isto. Mas tem um outro termo, o termo redenção. Quando eu olho na Bíblia o termo redenção, a ideia que me vem à mente é um mercado de escravo. Paulo diz que nós estamos vendidos sob o pecado, sem força de sair de lá. Mas ele mesmo diz em Colossenses 1:13, que ele foi lá no império das trevas, no mercado da nossa escravidão, e nos libertou de lá, e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, e o sangue de Jesus Cristo quitou o preço da nossa redenção. Mas tem também a ideia de reconciliação, e quando eu falo reconciliação, aí não é tribunal que me vem à mente, não é o mercado do escravo que me evoca, que me vem à minha consciência, é uma família. Reconciliação fala de pessoas de uma família que estavam afastados e precisavam ser trazidos de volta. Sabe o que Deus fez? Na justiça de Cristo, nos trouxe para perto. Eu cheguei maltrapilho, você também, fétido. Nós já éramos dele, porque ele nos criou com muito amor, fez de mim e você, seres humanos, a coroa da criação, mas nós nos afastamos dele. E o texto diz aqui que não há distinção, todos nós pecamos, pecamos por voluntariedade. O texto lido esta noite diz que tal como ovelha nós nos afastávamos e nos desviávamos pelo caminho, mas o Senhor quis nos trazer de volta. Só que Ele precisava tirar a nossa roupa suja e nos vestir de vestes de justiça, e eu não tinha vestes, você também não. Sabe o que Deus fez? A Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, dizendo que esse pronome relativo fala dele, Jesus, aquele que não conheceu o pecado, Ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Sabe por que você está aqui? E hoje nós temos lugar à mesa e somos da família, porque Ele tirou a nossa roupa fétida, manchada pelo pecado, e nos deu a roupa de Cristo, a justiça de Cristo. E lá da glória, nesse exato momento, Deus olha do trono da sua majestade e vê todos aqueles que estão debaixo do sangue de Jesus Cristo, vestido de alvas vestes, porque agora a justiça de Cristo foi nos entregue. Então, meu irmão, em nome de Jesus,
Sente-se à mesa com o Pai Celestial esta noite. Deixa o Espírito de Deus abrir seu coração e olha, solidificar essa certeza na sua alma, e que você saia daqui convicto, e que esta ceia não seja meramente mais uma, que seja a ceia da sua vida, e você saia daqui para mais uma semana convicto de que você é filho. Deus te deu lugar à mesa. Sente-se e desfrute da presença dele, porque o Pai Celestial te recebeu e em Cristo Jesus, e Ele te justificou pela justiça de Cristo. Deus seja conosco, Deus seja convosco, que a graça do Senhor permaneça sobre nós.